começo. Muito bem, gente. Boa tarde. Bem-vindos à nossa disciplina. Começamos oficialmente hoje, né, depois da primeira semana de ajuste de matrícula. Semana passada, que na segunda-feira foi o feriado, e aí estava organizando ela para começar nessa questão de uma conversa na segunda com a postagem do material, né, com a disponibilização do material, tanto gravado quanto material para leitura. E na sexta-feira vocês têm isso livre para organizar o tempo de vocês para trabalhar. Então, a nossa disciplina é História e Epistemologia da Física, então a gente vai trabalhar com duas formas de abordar a ciência física, né? Uma é pelo ponto de vista histórico, ou seja, contar toda a evolução da ciência, da tecnologia e que foram permitidos por conta disso. Bem-vinda, Érica, boa tarde. Que foram permitidas por causa disso. E ao mesmo tempo ir mostrando, né, que aí vem a questão da epistemologia, como esse conhecimento foi sendo desenvolvido, como ele vai aparecendo ao longo do tempo, ao longo da história, e vai sendo, digamos assim, vai se mostrando como os conceitos, como as situações elas vão levando a alguns desenvolvimentos científicos. É claro que a gente vai ter uma boa parte da história sem a Revolução Científica. A Revolução Científica vai ser realmente no século XVIII para século XIX, mas a gente vai ter então o levantamento de todos esses primórdios que vai daquela ciência que vai ser a física. A gente não vai se basear somente nos gregos, mas vai tentar, na medida do possível, falar um pouquinho sobre as contribuições científicas e, consequentemente, as contribuições para a física de chineses, árabes, hindus, tá? E esses e outros povos assim que a gente tinha que trouxeram conhecimento dos gregos, que foram a base da ciência da natureza, e é o nome física a partir disso, mas a gente tem. Bem-vindo, Rômulo, boa tarde. Então, já começando, né? Então, vou basicamente falar algumas coisas para vocês hoje, né? Que é a ideia de ciência, o que é e o que pode ser considerado como pseudociência, fazer uma pequena provocação, uma pequena leitura a respeito disso, né? É basicamente assim, é uma provocação, então não levem tão ao pé da letra, mas a ideia toda assim, vem a ser, a partir da ciência, o que é o conhecimento científico, conhecimento em geral, e como esse conhecimento é tratado. Inicialmente eu vou falar da epistemologia, ou seja, esse estudo do conhecimento a partir das ideias do Popper, mas hoje a gente vai tocar bem brevemente nisso. Eu dou um panorama da disciplina e falo para vocês sobre a tarefa que vai rolar. Tá bem? Então, a gente vai ter não vou dizer um nascimento da ciência, mas muito provavelmente a gente vai buscar o pano de fundo histórico na filosofia de Platão, tá? Na filosofia grega, tá? Mais ou menos ali no século V a.C. No século V a.C., e a gente vai ter, então, a partir daí, um desenvolvimento desse pensamento, que vai ser por muito tempo, até Isaac Newton, basicamente, a gente considera isso uma filosofia natural, ou seja, o pensar a respeito da natureza, e não existia a ideia de ciência como algo separado, uma vez que a própria palavra, a própria ideia, era um conceito de conhecimento, um sinônimo do conhecimento ao longo da história. Mas aí, a partir do momento que tu define isto como cientistas, ou seja, pessoas com conhecimento específico, é interessante ter uma visão do que vem a ser conhecimento científico e o que não vem a ser conhecimento científico. E para isso a gente vai falar um pouquinho dessa questão filosófica, do que vem a ser uma coisa e o que vem a ser outra. E dentro da ideia do conhecimento científico, uma das coisas que mais nos provoca hoje em dia é buscar diferenciar ciência de pseudociência. A princípio parece uma tarefa muito fácil, tá? Basicamente nós vamos pensar em método e não método, ou então pensar em reprodutividade ou não reprodutividade.
previsibilidade ou não previsibilidade, mas todas são questões muito delicadas do ponto de vista para tu falar no geral do que vem a ser essa diferenciação, mas o que realmente separa as duas coisas, tá? A respeito dessa separação das duas coisas, a gente pode pegar algo que para a maior parte de nós, eu acredito, seja uma pseudociência clara, astrologia, tá? E a astrologia, ela está muito ligada àquela ideia do horóscopo, tá? E nos primórdios, não vou dizer nos primórdios, né, mas nessa parte da filosofia natural e muito no início da fase da ciência, a gente vai ter que a astrologia era um ramo muito fértil para estudos do pessoal que trabalhava com astronomia. A gente vai ter muitos astrônomos, muita gente que é da área histórica da astronomia, que ganhou a vida fazendo mapa astrológico, porque isso era uma coisa científica. Então a gente pode pegar qualquer coisa, né, nesse ponto de vista, dizer que a data do nascimento e consequentemente, a conformação do céu nesse momento vai influenciar na tua vida, no teu cotidiano. Mas aí a gente pode pensar, essa astrologia, do ponto de vista atual, é uma teoria científica? Eu vou ficar na questão do ponto de vista atual, porque como eu disse assim, nos primórdios da ciência, ela era considerada um ramo da astronomia plenamente justificável, que a gente tinha vários astrônomos trabalhando. Então a gente pode pensar que, em primeiro lugar, é uma ciência? Bom, ela possui métodos e técnicas estabelecidos, muito claro, a gente pode até não concordar, mas ela possui isso. Ela tem teorias e um objeto definido, mais uma vez, a gente pode não concordar, mas eles têm essa clareza, e basicamente é algo que é abrangente. Cada pessoa tem um mapa astral, cada pessoa nasceu numa determinada situação, determinado local, e o céu sobre a sua cabeça na data do nascimento vai ter uma configuração diferente. Não vamos entrar na discussão, por exemplo, clara de gêmeos ou de pessoas que nasceram na mesma data, no mesmo local, com diferença de minutos ou até mesmo simultaneamente, mas não tinham não tiveram o mesmo mapa astral. Mas a gente pode pensar então que do ponto de vista de definição e sobre esses pontos, sobre essas ideias, a gente pode dizer que a astrologia é uma ciência. O astrólogo é um cientista, tá? E aí o que vai realmente pegar para a gente dizer que ela não é uma ciência, tá? Como eu falei assim, eu acredito que todos nós, ou muitos de nós, entendemos que essa ideia da astrologia é algo que é uma pseudociência, algo que se fantasia de ciência, ou dá uma roupagem científica, ou usa termos da ciência, mas não tem nenhuma credibilidade do ponto de vista científico. E basicamente, o fato dela não ter uma aprovação, ou ela não poder ser comprovada por métodos diferentes dos dela, tá, acabam complicando a definição de ciência. E a gente tem isso muito claro. E pensando sobre o ponto de vista da previsibilidade, da predictibilidade dessa ciência, astrologia, nós podemos concluir assim, nós podemos pensar qual realmente é a capacidade preditiva dela. Tá? Afinal de contas, se vocês forem se prestarem, eu durante minha adolescência, por exemplo, eu gostava de ler horóscopo e até achava que algumas coisas davam certo no dia a dia. Mas aí a gente começa a se dar conta, por exemplo, de que as previsões, elas em geral, elas só trocam de um signo para o outro, tá? E elas são muito genéricas. Algo muito bom vai acontecer com você hoje. Ou, tá? Fique esperando uma surpresa. Você vai ter uma surpresa hoje. São coisas genéricas. E por serem genéricas, acabam não podendo ser verificadas, uma vez que qualquer coisa cabe naquilo ali. Tá? Eu, como sou egresso lá no estudo de pós-graduação da física teórica, a gente se brincava, por exemplo, que
para que uma teoria conseguisse descrever os dados, muitas vezes era necessário que tu tivesse parâmetros livres, ou seja, algumas variáveis que seriam ajustadas conforme os resultados experimentais que tu tinha. E aí eu lembro de um professor, tá, um professor europeu, que criticando a teoria que o outro apresentava, diz, quantos parâmetros livres tem? Ah, tem 30. Diz, com 30 parâmetros livres eu descrevo até um elefante como uma reta. Não tem problema. Tá? Então tem essa questão da pouca verificabilidade justamente pelo fato de ser genérico. E aí tu vai pensar, por exemplo, como nós dissemos, né, que a mesma teoria ou os mesmos dados vão te levar a teorias totalmente diferentes ou mapas astrais diferentes. E uma das coisas complicadas do ponto de vista de ciência propriamente dito do jeito que a gente faz. Né? É impossível separar o observador do fenômeno observado. Tá? Tu não tem como desligar um do outro. A gente pode até dizer, então, então podemos considerar a astrologia uma ciência humana. Também não dá, porque ela não trata de aspectos humanos, ela trata de aspectos extra-humanos, né, aspectos naturais que não estão necessariamente ligados com o teu querer. Tá? Tu não escolheu nascer naquela data e, consequentemente, que o teu sol vai estar no quinto decanato de Mercúrio, blá 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 e coisas assim, com ascendente em peixes e blá e coisas desse tipo. E basicamente, o poder explicativo que se tem nesse sentido acaba tendo pouco valor. Tá? Então, basicamente, pensando, Fábio, a gente chegou a conversar algumas vezes sobre isso, né? Uma teoria científica, fundamentalmente, ou precisamente, né? Ela não tem que dizer simplesmente que algo vai acontecer. Tá? Mas também vai ter que explicar ou vai ter que buscar alguns pontos, né, que mostrem por que isso está acontecendo ou por que isso vai acontecer. Isso não tem, tá? Então até se brinca, né, por exemplo, de que quando tu vai ler o teu mapa astral e diz que uma época da tua vida está chegando ao fim, o que isso significa, na verdade? Qualquer coisa, tá? Pode ser simplesmente assim que é o momento, o ônibus chegou, então na época da tua vida de esperar o ônibus acabou. Tá? Então é muito complicado a validação disso do ponto de vista de ciência, uma vez que a gente está falando de algo que tem a ver com a ciência. Então, basicamente, a partir disso, a gente pode pensar que uma teoria científica, e aí a gente pode usar como nosso primeiro pano de discussão dentro dessa da disciplina, né? Ela prevê o que pode e o que não pode acontecer. Tá? E ela tem limites de validade e limites de precisão. Porque, afinal de contas, ela não pode querer prever tudo. Uma teoria de tudo ainda é muito difícil da gente encontrar. Tá? Ela mostra algumas vezes que a nossa capacidade de observação ou nossa capacidade de medir alguma coisa é limitada. E é claro que pelo fato de ter isso, ou seja, de provocar a vencer essa limitação da tua capacidade de explicar ou da tua capacidade de medir, ou então buscar que tu revise os limites de validade ou amplie os limites de validade e de precisão dela, permite o avanço do conhecimento. Tá? Basicamente, uma das coisas que poderia ser usada como uma definição para a ciência é dizer que assim, eu sei hoje mais do que nós sabíamos ontem. Ou seja, existe um avanço. Tá? Mesmo que algumas vezes os avanços pareçam ser retrocessos do ponto de vista de civilização ou do ponto de vista tecnológico, os avanços têm a ver com o conhecimento e muito menos com a tecnologia. A gente pode ir para outro espaço. Tá? Já que eu estou falando sobre ciência e pseudociência, eu peguei astrologia, que é
digamos assim, algo que para nós físicos se torna muito claro o seu caráter pseudocientífico, e nem vamos entrar na discussão, por exemplo, de que outras áreas, inclusive áreas da saúde, consideram alguns efeitos específicos da astrologia como naturais, ou seja, extremamente científicos. Eu posso pegar algo que está, digamos assim, definido dentro da área médica, que é a psicologia freudiana ou psicanálise. Tá? Se tu pensar do ponto de vista que a gente falou antes, será que ela é uma ciência no sentido que a gente estava discutindo? Primeiro, ela pode explicar tudo, tá? Tudo. Então, é amplo demais o poder explicativo. E se a gente for a fundo, né, quase tudo é explicado por uma luta ou uma conversa, ou uma discussão, ou então um momento de irmandade entre alguns níveis da nossa consciência, o id, o ego, o superego, coisas assim, tá? Não vou me entrar porque eu não sou psicanalista, não estudei psicanálise, tá? Mas os freudianos, eles trabalham muito com essas relações e podem explicar qualquer tipo de comportamento humano, tá? E uma das coisas muito comuns, né, é aquela questão de que qualquer coisa vai ser motivo para tu não estar bem. É uma das frases que a gente pode tirar quando tu pensa na psicanálise, assim, eu era infeliz e nem sabia que eu era. Se eu não tivesse vindo ao psicanalista, eu jamais saberia eu ia viver a vida feliz e não ia saber que eu era infeliz, que eu era um ser deprimente, um ser deplorável. Então tem essas questões todas por causa do poder amplo demais de uma teoria que é muito abrangente. Por outro lado, e notem lá como a gente falou da questão dos limites das coisas, tá? Como a psicanálise, apesar de tudo isso, ela traz alguns pontos positivos. Assim a gente podia pensar, historicamente, a astrologia trouxe pontos positivos do estudo dos astros, que depois foi sendo deixado de lado, mas no início a gente vai ter esse, esse caráter, o que a pseudociência hoje, muito claramente, no passado ela já foi algo muito mais científico, porque provocou algumas discussões que elas se aprofundaram e mostraram que aquelas premissas iniciais, aquelas ideias iniciais, não estavam tão de acordo com o que a natureza mostrava. Então a gente pode pensar que a partir da ideia da psicanálise e dessa questão toda dos teus entes internos, né, dos teus níveis de consciência, teus níveis internos, vai aparecer a neurociência. Porque a neurociência ela vai se dedicar muito especificamente a discutir o comportamento do cérebro em si. Tá? E eu não estou falando de pesquisa na área na área do cérebro, a gente da pesquisa da médica, né? Vou numa pesquisa a outros níveis, que aí a gente começa a trabalhar com outras questões, outras ideias a partir a partir dessa discussão inicial sobre algumas visões, algumas ideias que vêm da psicanálise, como por exemplo, né, falando do ponto de vista médico, o cérebro é um conjunto de conexões elétricas, que funciona com conexões elétricas, e consequentemente pode ser mapeado a partir de conexões entre neurônios, e eles vão sendo ativados de acordo com como essa corrente elétrica percorre o cérebro. Tá? E aí tu vai pensar assim, o que nesse sentido vai aparecer para ter fenômenos ou para ter ideias como consciência, como memória. Tá? O Antônio Damasio, que é um neurocientista português, ele faz inclusive uma discussão a respeito do próprio sentido a respeito da filosofia, né, nesse livro, Em Busca de Spinoza, aonde que ele trata de termos neurocientíficos de uma forma que ficou muito comum na segunda metade do século XX, que era cientistas escreverem
textos com conteúdo científico, mas num linguajar mais simpático a ser pensado. Então, ele faz algumas discussões e novamente traz esse caso aí de como a psicanálise, a psicologia freudiana, ela não tem, ao mesmo tempo que ela tem caráter pseudocientífico, ou seja, em situações que ela não pode trabalhar, ela coloca em evidência algumas questões que viraram questões de pesquisa mais tarde, né? E também provoca alguns problemas científicos, problemas do conhecimento, que não estão bem definidos ainda, não estão bem esclarecidos, e são, portanto, fonte de pesquisa atual. Então, nesse sentido aqui, a psicologia, a freudiana, a psicanálise, apesar de ter vários pontos aonde que ela não consegue se configurar com ciência, ela ainda se mantém numa região limítrofe, uma vez que ela faz provocações próprias para a ciência. Tá? No momento que a gente disser que a astrologia também faz isso, a gente poderia dar essa situação. Então, pensando assim, basicamente, como eu falei, quando a gente fala sobre ciência, quando a gente fala sobre natureza e, consequentemente, sobre a física, né, a física, que é o estudo da natureza, a gente tem a filosofia natural que vai até Isaac Newton e, basicamente, buscando uma explicação, digamos assim, filosófica, uma explicação a partir de um modelo mental para como a natureza, como o mundo funciona. Newton inaugura um novo momento, uma nova era, que é a era da ciência, aonde tu vai buscar explicações inicialmente totalmente racionais. E aí eu estou falando assim, eu vou usar o termo ciência agora, pensando na física e nas ciências naturais, tá? Então, a partir daí, uma ideia de uma teoria científica era algo que fosse capaz, tivesse capacidade de explicar uma parte do mundo. Além disso, tá, era algo que não podia ficar estático. Era algo que não tinha digamos assim, se mostrou que não, que precisava de um debate, precisava de uma discussão para que pudesse avançar. E um exemplo que eu pego aqui é justamente assim, o Newton, onde se inaugura essa nova era. Ele estuda, por exemplo, a ideia da gravitação universal, e no sentido dele, essa gravitação era um fenômeno instantâneo, que era sentido por todas as partículas do universo simultaneamente. E aí, modernamente, ou seja, no início do século XX, o Einstein, quando ele, digamos assim, rediscute a gravitação sob o ponto de vista de uma teoria onde não está mais pensando numa força, mas como uma propriedade do espaço, uma propriedade do universo, ele percebe, a partir disso, consegue provar, mais uma vez, né, esticando um pouquinho do entendimento que a gente tem da natureza e do mundo e do universo, que esse fenômeno não podia ser instantâneo, ele tinha um limite, esse limite de transmissão era a velocidade, não foi revogado ainda, é a velocidade da luz. Então a gente tem avanços que mostram que a gente não vai ter somente heróis absolutos que vão dizer coisas que são verdades que não vão mudar mais. Sobre essa questão de verdades que não vão mudar mais, né, a gente pode pensar que, do ponto de vista da evolução, a gente começa pensando que quando os gregos começam a discutir a respeito do que é feito o universo, do que é feito as coisas, a matéria em geral, né, podia dizer assim, a gente começa na ignorância, e pega, por exemplo, Tales de Mileto, que usava como substância primordial para tudo a água, dizendo que a água era a origem de todas as coisas. E a gente acaba trazendo para
25 séculos depois, 26 séculos depois, como nós estamos, né, pensando em ideias como o DNA, tá? Uma tabela periódica que tem leis periódicas que nos permitem prever elementos que nem sequer nós descobrimos, ou prever propriedades de elementos que nós ainda podemos criar. Tá? Então, mostram essa questão da evolução das ideias a partir, não digo assim do acender à luz, né, mas a partir dessa discussão que mostra que a ciência ela não é estática. Essa ideia de ciência como é feita não é uma verdade absoluta. E a gente podia pensar isso como uma régua para ciência ou pseudociência. Se algo é uma verdade absoluta, tá, acaba não se configurando como ciência porque não se coloca à prova. E a gente vai falar bastante disso na epistemologia para fazer essa delimitação entre as duas coisas. Mas aqui tem um limite. Assim. Se algo é estático, tá, a gente já vai ter que olhar com um olhar mais crítico, uma vez que não está permitindo a evolução. Quer dizer que algo, uma teoria que está estabelecida há 500, 600 anos, tá, não seja, ela seja pseudociência, simplesmente a gente pode não ser debruçado suficiente para olhar ela, tá, pensando eu falei da relatividade geral. A relatividade geral já tem mais de 100 anos, né, e a gente, digamos assim, aprofunda pouco o nosso conhecimento sobre relatividade geral e sobre uma teoria mais ampla sobre relatividade que a gente esperava ter, o Einstein mesmo esperava descobrir antes do fim da vida dele. Então, já passando para a ideia disso, né, falando sobre ciência e pseudociência, a gente pode pensar a respeito da questão desse conhecimento que nos traz. O conhecimento progride, ou seja, vai se aperfeiçoando, né? Então não vale a pena a gente pensar que para progredir, para evoluir, para evoluir como seres humanos, né? A gente vai ter que saber as coisas, utilizar o que sabe e também, sempre que possível, fazer com que isso que a gente saiba seja atualizado, revisto, tá? Aprendendo algo novo. Basicamente, conhecimento progride para nos ensinar quanto somos ignorantes. Tá? E aí eu entro na ideia da construção do conhecimento. Tá? Na verdade, a gente não tem, apesar de muitas vezes a gente estar sedento por essa ideia de conhecer alguma coisa, e lembrem que a palavra conhecimento, a palavra ciência tem a mesma raiz grega de conhecimento, né? Então, a gente acaba tendo essas questões. Aqui tem uma frase, né, do Bolshinski, que mostra que muitas vezes, tá, a gente sabe as coisas de forma muito superficial, né? Porque a maior parte do nosso conhecimento não é um conhecimento onde que a gente tenha certezas absolutas. Ele coloca isso como se algo ruim, tá? A gente pode pensar que assim, todo conhecimento, toda ideia que a gente tenha do ponto de vista de entender alguma coisa, né, ele traz com ele junto a ideia de que a gente pode estar errado. Afinal de contas, a gente não é dono da verdade, e mesmo quando a gente vai estudando alguma coisa, mais uma vez, a lupa ou a forma como a gente olha para essas coisas está diretamente ligada com o limite da minha observação, o limite da minha busca pela explicação. Então eu tenho a possibilidade de estar errado e iludido com isso. Tá? Então, basicamente, a gente precisa buscar conhecer, que é estabelecer uma conexão entre aquilo que a gente está entendendo e aquilo que realmente é. Tá? E nessa conexão, ela não é uma conexão única. Várias pessoas com várias formas de ver diferente vão enxergar essa situação, esse objeto, de formas diferentes. Mais uma vez, assim,
a ideia do conhecimento, justamente porque ele está focado nos nossos limites, focado nas nossas limitações pessoais e nas limitações físicas de fazer ou fazer observação ou elaborar uma explicação, acaba que muitas explicações aparecem, muitos conhecimentos diferentes aparecem para buscar explicar alguma coisa. Alguns deles vão levar em consideração relações que não são relações prováveis, relações que são além dos naturais. Além dos naturais, a gente pode usar tanto a palavra sobrenatural como a palavra metafísica. Ou seja, tem relações diferentes, mas a gente não pode negar que são conhecimentos também. Se estão certos ou se estão errados, a gente pode discutir depois. Né? Conhecimentos. Tá? Pensando assim, tá? A gente tem um conhecimento que é, digamos assim, ritualístico, que é o conhecimento popular. Tá? Ele é muito focado na experiência pessoal. É aquele papo, por exemplo, do chazinho que a nossa avó nos ensina lá, que eu tô com dor de estômago porque eu comi demais, então eu vou tomar chá de alcachofra porque faz bem. Tá, mas por que o chá de alcachofra faz bem? Faz bem porque a gente sempre tomou e sempre fez bem. Tá? Então a gente traz isso como uma experiência do conhecimento popular. E esse conhecimento popular ele foi muito rico para a questão da saúde por muito tempo, tá? E para explicar alguns fenômenos inicialmente. Tá? A gente não pode negar, não pode negar, pode até questionar os limites da linguagem, né? Mas o conhecimento dos próprios indígenas tem a respeito de conhecimentos como a agricultura que eles tiveram, que eles começaram a desenvolver antes da gente e têm os seus próprios conhecimentos que são populares, não tem nenhuma base científica apurada. Então, são conhecimentos que eles podem vir a ser validados, mas eles são fortemente ligados com a experiência pessoal. Não tem como escapar disso. Por outro lado, tu vai para o conhecimento científico propriamente dito, que é um conhecimento que ele é passado entre as pessoas, entre os seres humanos, por uma ideia de aprendizagem. Basicamente, uma ideia de explicação e questionamentos. Explicações e questionamentos que é o modo racional de se estudar. Esse modo racional não é novo. Tá? A ideia fundamental lá do Sócrates com a ideia da maiêutica, aonde que mostrava exatamente essa questão de fazer perguntas e obter respostas. E o conhecimento científico ele tem, portanto, essa ideia de que tu vai buscar responder questões que não são da tua experiência pessoal. E é por isso que, apesar de, digamos assim, tu ter nascido no meio da roça, tu resolveu fazer física. Tá? E tu estuda física para fazer mestrado, fazer doutorado, para ser professor depois de física, mesmo que isso não esteja no teu sangue, na tua experiência pessoal dos teus antepassados. E esse conhecimento científico ele visa explicar por que as coisas ocorrem e como as coisas ocorrem. Não simplesmente se ou não vão ocorrer. Então, o que diferencia isso é a forma e os instrumentos como ocorre o conhecimento. Uma experiência pessoal centrada na tua vida. A outra é um compartilhar de experiências que não são nem tuas, nem daquele que está te explicando, necessariamente, mas de várias pessoas que vão construindo um corpo de conhecimento que vai sendo passado e esse corpo vai sendo validado constantemente. Esse é o conhecimento científico. Tá? Pensando ali, ó, o mesmo objeto ele pode ser matéria de observação tanto do cientista quanto do homem comum. Tá? O que vai levar uma a outra forma como vai se observar. E nisso é uma das coisas que a gente acaba algumas vezes sendo arrogante de imaginar que por ter estudado tu consegue explicar melhor as coisas. Vai explicar a questão das marés
para um pescador, tá? Tu vai encher de coisa para explicar, mas o cara tem a vivência na prática. E ele tem isso por causa da experiência de vida dele, do pai, do avô, tá? Estou falando no masculino, mas pode ser mulher, podem ser mulheres também, não tem problema, tá? Então, a gente acaba vendo que, nesse ponto de vista, como a diferença é a forma de explicar, a ciência não é o único caminho para acessar conhecimento e nem para acessar a verdade. Então, quando a gente vai estar conversando aqui, não estou dizendo que conhecimento popular ele está errado, a gente não tem que discutir mais ele, porque afinal de contas não tem base para ser reproduzido, não tem base para ser ensinado, mas a gente vai ter essa situação. Ali tem uma questão da água, né, exatamente sobre o cientista que conhece toda a natureza disso e o homem do campo, o agricultor que sabe exatamente por experiência própria, por experiência dos seus antepassados, como é que tu vai fazer a irrigação, como é que tu vai fazer a adubação, como é que tu vai fazer isso, como é que tu vai fazer aquilo. Uma outra forma de tu enxergar isso, também do ponto de vista do conhecimento humano, isso respinga no conhecimento científico, é a diferença entre conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Basicamente, a gente tem aqui duas questões. Razão, e consequentemente tu vai buscar questionar isso e raciocinar a respeito dessa situação, prós e contras, e fé. E basicamente assim, uma exclui a outra. Tá? Uma exclui a outra. Quando tu não consegue ter os dois conhecimentos simultâneos, o conhecimento da razão e o conhecimento da fé, uma vez que uma não requer racionalização, a fé, e outro requer dúvida, a razão, uma vez que tu vai precisar fazer os questionamentos. Então, o interessante de pensar é que o ser humano, essencialmente, ele tem crenças. Tá? Ele tem crenças. Ele acredita nas coisas. Tá? Então, o caminho da ciência e o caminho da filosofia é justamente questionar essas situações. Não estou dizendo que nós, tá, ou uma pessoa que já tem estudado há mais tempo filosofia, estudado há mais tempo física, estudado há mais tempo biologia, ainda seja essencialmente fé. Mas eu estou dizendo que o ser humano, em geral, ele é muito focado nas crenças. Então não tem como a gente fugir desse tipo de coisa. Tá? E essas crenças vão basicamente envolver aceitação ou não. Por isso que é tão fácil, é tão difícil a gente modificar. É fácil a gente utilizar essas crenças para fazer um comportamento meio que. Vou usar o termo assim, um comportamento de manada, ou seja, um comportamento onde tu segue as ideias de um líder, basicamente, porque tu está aceitando aquilo e aquilo foi como tu foi criado a enxergar as coisas, e por outro tempo é muito difícil de mexer, uma vez que tu precisa apresentar provas que vão contra essa fé e às vezes isso não é possível. E eu não tô, quando eu falo teológico, eu não estou falando da questão só da fé religiosa, tá? A gente está falando exatamente desse foco na crença no lugar do foco da razão. Aqui um esqueminha para vocês terem, né, basicamente assim, com algumas ideias sobre os diferentes conhecimentos, apesar de a gente ter algumas coisas similares, ou algumas coisas que parecem iguais, parecem próximas, a gente tem diferenças entre um e outro, então fica como uma amostra assim, né, do que são os diferentes formas de conhecimento do ponto de vista de compará-los, isso, né, do que é verificado, não é, do que é falível e, consequentemente, pode ser questionado, o que é infalível e, consequentemente, não pode ser questionado, exato, inexato, coisas desse tipo para vocês terem depois como. Muito bem. Eu falei sobre ciência e pseudociência, tá? Para motivar na questão de buscar uma regra. E falei sobre conhecimento justamente para mostrar que as diferentes formas de conhecimento elas vão se transformando uma na outra e vão se
validando ou contravalidando, tá, ao longo da história. E aí aparece a epistemologia. Tá? Eu consigo falar direitinho, mas escrever sempre é um caos. A epistemologia é o estudo do conhecimento científico. E a gente vai conversar aqui, então, como esse conhecimento evolui. Tá? Quais são as questões envolvendo essa evolução? Tá? Como a gente vai diferenciar razão, ciência, de crença, propriamente dito? E não tem como a gente dizer assim, e mostrar como trabalhar com uma e outra, tá? Como explicar a ciência para alguém que tem essa fé irracional, porque a fé é realmente algo que não tem explicação, né, definição, tá? Para tentar mudar alguma coisa, se a pessoa acredita em alguma coisa, é muito difícil de fazer mudar. Então tem bem essa situação. A motivação para a gente trabalhar com essa dinâmica, a motivação que teve para a disciplina aparecer no quadro de sequência lógica do curso, é um estudo bem desanimador, digamos assim, ou desafiador, por outro lado, do Global Monitor, que foi o estudo dessa Fundação Wellcome, né, em 2018, que mostrava que aproximadamente 2/3, 64% da população do Brasil não acredita na ciência, ou seja, não tem fé na ciência, como se fosse necessário isso, porque é necessário ter fé em alguma coisa e não acredita na ciência. Que a ciência mente, que a ciência deturpa as coisas, que a ciência cria coisas para outras coisas, para machucar ou para maltratar as pessoas. Então, isso é uma das coisas que faz a gente discutir e pensar em epistemologia. E aí, gente, eu vou começar a discussão e vou parar a discussão mais ou menos no mesmo ponto, né? Com a visão do Popper. O Popper é esse senhorzinho aí, tá? Ele é, de longe, o filósofo da ciência, ou seja, aquele que discutiu ciência do ponto de vista de produção humana, mais influente do século XX. Tanto é que um cara que eu gosto muito, que é o Paul Faraday, e vocês vão entender porque eu gosto muito, porque ele é um físico que fez o mestrado, fez graduação em física, fez o mestrado na física, e quando ele foi para fazer o doutorado, ele mudou completamente de área e foi trabalhar com filosofia da ciência com esse cara, com Popper. Tá? E a ideia central da epistemologia que o Popper traz é exatamente demarcar o campo da ciência. O que é ciência? O que é não ciência? Quais são os limites e quais são os desafios dos cientistas para que esses limites consigam ser mexidos, modificados, afastados um pouco para a gente poder trabalhar. Mas fica já um convite para a gente trabalhar com o Popper. Não vai ser só ele, gente, mas é, sem dúvida assim, usar a figura do Popper nessa nossa primeira conversa justamente por conta dessa contribuição histórica dele para a ciência, mesmo não sendo um cientista natural propriamente. Como é que vai funcionar nossa disciplina? Tá? Como vocês, eu já botei lá no AVA, né? A gente vai ter aulas síncronas que não necessariamente necessitam da presença, tá? Fiquem à vontade para isso, se vocês se sentirem à vontade para vir para conversar, para debater um pouquinho, para assistir, para a gente conversar, não há problema, tá? Vai ser nas segundas-feiras às 17h10, aí vai ter aquele espacinho lá onde não vai ser síncrono, né? Vai ser as última semana de aula de dezembro, as 2 primeiras de janeiro. Eu estou de férias, mas eu vou colocar o material lá para a gente ter esse acompanhamento, né? As aulas de sexta de manhã são para estudo, tá? Era
Se ficasse num horário melhorzinho, a gente até poderia pensar, mas aí fica para vocês, né? Isso aí. A gente vai trabalhar sempre com essa ideia dos seminários, dessa conversa, né? Com a discussão de alguns textos que eu Professor, pode repetir? Travou aqui para mim. Qual parte que eu repito, Pablo? É assim, ó, a gente vai trabalhar com aulas síncronas. A parte da aula dos estudos na sexta. Ah, tá, sim. Às sextas-feiras, né? Vocês têm isso para poder trabalhar, digamos assim. Tem aquele espaço para poder ler o texto. Até mesmo eu posso usar isso para um eventual atendimento, uma conversa, alguma coisa assim para debate. Mas isso fica com vocês, assim, isso é trabalho assíncrono realmente. O funcionamento da disciplina é desse sentido assim, eu vou fazer pequenos seminários, vão ter textos para discussão, nessa primeira aula não tinha, né? Mas vai ter textos para discussão até para poder trazer algumas contribuições. O Vladimir já me mandou assim, porque ele está fazendo o TCC dele com História e Epistemologia, né? Então ele já mandou alguns textos lá, compartilhou. Tem várias coisas que eu vou compartilhar na disciplina, algumas e outras eu vou avaliar, né? E para a gente poder utilizar epistemologia, não vai ter acesso tão fácil aos livros, né? Vão ter os textos de apoio lá do CREF, tá? Da URGS, aonde que tem quatro apostilas certamente que falam sobre epistemologia e epistemólogos do século XX e algumas coisas já do século XXI de gente que a gente vai conhecendo ao longo do tempo que utilizar. Eu vou ter um endereço aqui, né, mas vou compartilhar lá as apostilas conforme seja. Avaliação, então, vai ter um texto escrito sobre história da física, um seminário sobre a visão epistemológica, aí a gente vai ver lá no finalzinho se vai ter tempo para apresentação desse seminário, se vocês vão gravar o seminário falando sobre um dos filósofos específicos que chama mais atenção, discutindo algum problema, alguma situação nesse sentido. Um desafio para vocês sobre a história da física é esse cara aqui, Buenaventura Soares, tá? Convido vocês para dar uma procuradinha para ver quem é, tá? Na verdade, quem chamou a atenção dele foi o professor Matheus Lasso, tá? Que vocês vão ver que tem uma história muito legal desse cara aí. E na próxima semana eu digo para vocês, se vocês não descobriram, quem é e por que aparece o nome dele aqui nesse seminário para história da física e história da ciência. Então, para a próxima aula, semana que vem, quase acabando de chamar, né? A gente vai ter, tem atividade, eu vou colocar 2 textos já no AVA para vocês, né? Um texto que fala da história da ciência no ensino, diferentes hipóteses e implicações, e história da ciência no ensino médio, tá? Caminhos de uma interdisciplinaridade possível. São 2 textos, tá? E vocês vão fazer aí alguns resumos. O primeiro texto fala a respeito de 2 abordagens para a ciência, abordagem externalista, abordagem internalista, vocês vão dar uma olhadinha lá, tá? Avaliando essas situações, e aí máximo de 3 páginas, né? Não precisa de muita coisa. Isso vai ser importante para as nossas próximas discussões que a gente vai falar sobre o foco na história da ciência. A gente vai ter um primeiro momento que vai focar mais na história, um segundo momento que vai falar bem mais de epistemologia e filosofia. Bueno, gente. A ideia, então, da disciplina que a gente tem é ter esse foco, tá? Nós vamos apresentar, conversar um pouco. Inicialmente eu vou falar mais, mas possivelmente lá na parte de epistemologia a gente vai conversar muito mais e vai debater um pouquinho, tá? E a gente vai tendo esses encontros nas segundas-feiras à tarde. Pode falar, Vladimir. Falou ali da história e ciência no ensino médio, sobre o aspecto do novo ensino médio ou o ensino médio anterior, porque tem uma diferençazinha não, um vale, né, de diferença entre a antiga abordagem e a nova abordagem. Tá? Eu sempre que estou assim, tô me afundando, né, achei que o tema ia ser fácil e agora se transformou numa coisa que de pesquisa bem interessante, porque para novo ensino médio jogaram fora a história da ciência. Não. No novo ensino médio não tem espaço, não tem, assim, existe espaço porque a BNCC serve para tudo, né?
Mas a questão toda é, assim, esse texto da História da Ciência do Ensino Médio é um texto da professora... Eu não vou ter como é que é o nome dela. Tá? Acho que eu já li esse texto. Então, é um texto de 2017, tá? Professora Marília Aquino, tá? E ela faz uma questão, justamente nesse caminho. A gente vai é um texto de 2017, né, pensando na questão de trabalhar de forma interdisciplinar, ou seja, trabalhar a ciência propriamente dito, não somente, eu não estou focado na física, né, mas a gente vai ter esse foco. E vai ser interessante, aproveitando, Vladimir, que tu vai te dar conta que essa discussão a respeito de como abordar ciência, até no novo ensino médio, está muito ligada com essa questão da forma como a gente pode abordar a história da ciência. Tá? Seja como do ponto de vista de historiador, seja do ponto de vista de ciência, de cientista, que o historiador, que a história é só uma bengala, vamos dizer assim. Então, lá na escola onde eu trabalho, lá a gente não tem espaço para falar de história da ciência nas aulas normais. Mas o que a gente está fazendo? Agora, como a gente tem essa parte da parte dos caminhos interativos, né, que tu vai montando, né, aquela parte que não é ligada à formação básica da BNCC, né, então, dentro desses espaços que a gente está fazendo lá, eu estou montando junto com o professor de Geografia, e depois a gente vai pedir a colaboração do professor de História. A gente começou a fazer uma atividade para o novo ensino médio, né, que a gente vai começar com a história do café solúvel. Né? Então, a partir da história do café solúvel, né, a gente vai entrar pela cafeteira italiana, os processos termodinâmicos que estão envolvidos na transformação, né, as transformações químicas que tem ali, as transformações físicas, né, e vamos trazer a história e a geografia do café contado. Então, isso vai ser uma coisa assim, a gente vai partir de uma atividade do laboratório e a gente vai contar a história, a geografia, a física e a química do café solúvel. Então, dentro dessas perspectivas, a gente vai encontrar espaços para a história da ciência. Então, assim, na formação básica, acabou, não tem mais, a não ser notinhas de rodapé. A gente vai... A história da ciência no livro de ciência, ele virou nota de rodapé. Né? Então, nesses espaços que a gente vai ter de multidisciplinar, é que a gente está, então, né, essa foi uma atividade que nem participou de mim, partiu do professor de Geografia que veio me procurar, né, para a gente montar essa atividade para o novo ensino médio. Né? Então, a gente está bem envolvido nisso aí. Não, mas é algo interessante para a gente pensar, né, porque, em geral, quando se fala em história da ciência, eu já comentei algumas vezes isso, né, que história da ciência é sempre um plano de aposentadoria. Tá? Tu desistiu de fazer, trabalhar com a área de pesquisa que tu estava, seja porque tu está muito velho, ou porque simplesmente tu te perdeu no meio do caminho, tu vai para a história da ciência. Tá? Tu não cria tu não vai buscar uma área nova para trabalhar, tu vai para a história da ciência. Tá? Porque a história da ciência é plano de aposentadoria de muitos cientistas. Tá? Então, o exemplo, por exemplo, do professor Carlos Alberto dos Santos, né, professor que trabalhou anos e anos no laser, tá, na computação iônica, coisas desse tipo. E quando se aposentou da URGS, ele começou a ser historiador da ciência. Trabalha muito bem, não estou dizendo que seja ruim, tá, mas é um plano de aposentadoria. E é um desafio. É um desafio a ser pensado, para a gente ver como trabalhar esses temas, como trabalhar essas situações ao longo do ensino médio, uma vez que nós estamos se formando professores. E é bom ter vocês aqui para essa discussão. Gente, a chamada está para acabar. Mais algum comentário, alguma questão, alguma sugestão? Magalhães, ali no quadro Filosofia, colocou que é exata e infalível. Na verdade, eu acho que está
não está muito aplicado aquilo ali, porque se tu colocar como os temas centrais da filosofia ética, moral e lógica. Não, te entendi. É que na verdade eu estou falando do ponto de vista da filosofia como razão, tá? E aí a razão é aquele negócio, não tem discussão, é razão e ponto final. Tá? Não é. Tu tá pegando o campo da filosofia como um todo, não. É o conhecimento filosófico, conhecimento racional. Tá? Não é o conhecimento nas áreas, não é pensando no campo da filosofia. Tá? Não vamos tão longe assim. Assim como eu falei, conhecimento teológico não tem a ver com teologia propriamente dito, conhecimento filosófico não tem a ver com a filosofia propriamente dito. É uma das características, é uma das classificações, digamos assim, que vai ter do seu ponto de vista de razão. Tá? E a razão Por isso que tem diferentes correntes filosóficas, né? Exatamente. Mas a gente não vai entrar ainda. Não, eu não estou entrando ali na filosofia, Fábio, tá? Estou só falando que é uma linha geral, assim, que é o conhecimento filosófico, que é aquele que está contribuindo do ponto de vista racional. Tá? Por isso que eu classifiquei ele como exato. Pode até estar disponível para discussão, mas está classificado ali justamente por causa disso. Não é porque a filosofia é uma ciência exata, nem pensar. Não é nesse sentido. Mais algum comentário, gente? Mais alguma coisa? Não tendo mais comentários, e a nossa chamada quase acabando, eu disse para vocês que ia terminar em 35, 40 minutos, já estamos quase uma hora. Tá? Na próxima vez eu já sei como fazer para a aula durar mais. Né? Eu sei que se eu começar a aula pelo celular e abrir depois e fechar o celular, eu posso durar o tempo que quiser. Mas então a gente encerra por hoje, tá? E nos vemos semana que vem. Alô? Ok, Marcos. Tá, pode deixar passar. Na sexta tem aula? Sexta é assíncrono. Isso, sexta ela é assíncrona, né? Vocês vão ter as atividades. Eu achei que sexta era assíncrona também. Não, sexta não. Vai ser só nas segundas-feiras. E aí a gente vai terminando